Aquela conta estava errada. Tinha umas 6 contas, ele errou uma, de propósito. E aí ele fez essa reflexão. Por que nós temos a tendência de sempre dar valor às coisas erradas? O erro. Sabe por quê? O certo, a pessoa não faz, não é mais que a obrigação dela de fazer o certo. Isso é muito interessante, isso acontece com nós homens. Nós resolvemos, muito custo, nós resolvemos arrumar a cozinha. Ficamos há 2 horas arrumando a cozinha. A mulher chega da rua e ela não vê que você ficou 2 horas arrumando a cozinha. Ela vai ver que você deixou o bombril sujo em cima da pia. Será que você não... Pior que não tem nem educação, né? Às vezes fala pra gente assim: será que você não podia ter julgado esse bombril lá no lixo, não? Você conhece essa história? Então, nós fazemos o contrário. Isso é tão interessante, gente. Por exemplo, a gente vê padre fica famoso quando é pedófilo, pastor quando rouba. Um padre igual o Padre Oswaldo, que se dedica há 60 anos, desde a hora que levanta até na hora que levanta a família de Caná, esse não fica famoso. O pastor que vai com a sua esposa, com seus filhos, vai lá para a África, naquela miséria, monta uma igrejinha lá, vai pregar o evangelho lá, correndo o risco de pegar a doença, correndo o risco. Esse pastor não fica famoso. Não fica famoso. Né? Político é a mesma coisa. O político que trabalha não fica famoso. Fica famoso qual? O que rouba. Meu pai falava uma coisa que era muito interessante. Meu pai falava o seguinte: que Deus não acaba com o mundo porque Ele tem muita ainda esperança nos bons, que são a maioria. Que se a maioria fosse ruim, nós não podíamos sair de casa. Nós não podíamos sair de casa. E meu pai tem razão. É igual comerciante. O comerciante parou de receber cheque, né? O comerciante parou de receber cheque por causa do cheque sem fundo. Só que ele recebia 1000 cheques. Ficava na mão dele qual? Os que voltavam. Não é isso? Ele não fazia a conta de quanto que ele ganhou nos 1000. Ele fica, toda hora que ele abre a gaveta, ele vê o quê? Só prejuízo. O cheque voltou. Aí ele fica olhando só o cheque e voltou. Ah, seu filho de uma boa mãe. Aí lembra a cena toda, né? Eu tenho cenas de cheque sem fundo que eu tomei, que até hoje eu fico traumatizado. Eu lembro uma vez que eu tinha comércio, o cara chegou, encheu o porta-mala naquela época do Santana Quanto, que tinha um porta-mala que parecia uma caçamba, né? Pô, levou meu estoque todo de tinta que eu tinha na minha loja e deixou o cheque comigo, né? Aí foi pôr o endereço. Sabe qual é o endereço que ele pôs? O cara, além de ser ladrão, ainda era gozador. Ele pôs o endereço: Rua Espera Feliz. Estou esperando até hoje receber. 25 anos, estou esperando feliz. Mas essa rua existe. Mas era lá em Juiz de Fora. A Espera Feliz tem essa rua. Bom, então a necessidade de ser elogiado. Gente, isso é tão sério, mas tão sério. Eu me lembro de um rapaz lá na fazenda. Que chegou. Eu cheguei lá na fazenda, na época eu trabalhava na segunda-feira. O cara falou: Cláudio, eu preciso falar com você. Com urgência. Aí eu fui atender ele lá no consultório, lá na fazenda. Ele falou assim: eu estou muito chateado, estou querendo ir embora, porque eu fiquei muito chateado com a visita da minha esposa. Sabe o que aconteceu? Ele falou assim: Cláudio, olha minha mão aqui, minha mão está toda cheia de calo. Eu fiquei o mês inteiro talhando uma madeira, colocando o nome dela. Eu lixei, certo? Eu lixei a madeira toda. Depois que eu talhei, eu invernizei.
o maior carinho, pus as correntes para te pendurar lá na varanda lá de casa. Quando ela chegou, eu fui dar de presente para ela. E ela, sabe o que ela falou comigo, Cláudio? Sabe o que ela falou comigo? O quê? Foi você que fez isso? Não acredito, você não tem capacidade para isso não. Que balde de gelo, hein? E às vezes a gente faz isso na visita, quem não está se tratando. Quem está vindo aqui só para pegar os carimbos, chega lá e vai falar umas coisas dessas. Vai falar besteira lá. Se você não quer se tratar, é melhor você não ir lá visitar. Até rimou, né? Se você não quer se tratar, é melhor você não ir lá visitar. Você vai falar besteira lá. Vai fazer besteira lá. Aí sobra do psicólogo, né, tentar contornar isso. Aí a gente vai trabalhar essa questão. Aí quando acabou, depois que chorou bastante, que ficou muito decepcionado com a atitude da esposa, né, ele conseguiu contornar a situação. Então por isso que a gente tem que cuidar de nós. Uma outra necessidade de todo ser humano, né, que está ligado ao ser elogiado, é ser reconhecido. Ganhar um elogio é muito importante. Ser reconhecido, gente, nós fazemos de tudo para ser reconhecido. Quer um exemplo clássico? Sabe qual? A formatura. Na faculdade. Nós ficamos 5 anos estudando, 4 anos estudando, deixamos de fazer um tanto de coisa, ficamos sentados ali, né, estudando final de semana, estudando de madrugada, para a gente um dia pegar um canudo, um diploma. Aí tem a formatura. Eu me lembro uma vez lá na fazenda, tinha uma psicóloga da Alemanha, ela veio fazer um intercâmbio aqui, né, ela trabalha com dependente de drogas também, ela foi lá conhecer a fazenda de Caná. Coincidiu um dia que eu estava lá, fiquei conhecendo ela. Aí eu, depois já tinha terminado a reunião, nós estávamos tomando café, eu pedi licença para ela que eu tinha que ir embora, que eu tinha que ir para uma formatura. Tinha uma ex-funcionária minha. Aí ela virou para mim e disse: o que é formatura? Achei estranho, né? O que é formatura? Não, aqui no Brasil, quando a gente consegue formar, como é raro alguém conseguir formar na faculdade, a formatura é um evento parecendo um casamento, né, que convida os familiares todos, os amigos todos, é um orgulho para a família toda, né? Então tem uma cerimônia, tem um discurso, tem um paraninfo. Ela falou assim: uai, quer dizer, uai não, né? Uai é de mineiro, né? O alemão não fala uai não. Ela falou assim: mas nunca ouvi falar nisso, na minha terra não existe isso. Que lá é comum todo mundo formar na faculdade. Na Alemanha não tem ninguém que não forma na faculdade. Todo mundo forma. Então recebe o diploma normal, pega o diploma para apresentar no local que vai trabalhar. No Brasil, que nós fazemos esse glamour todo, né? Colocamos a faixa para receber nosso formando, né? Aquela festa, lá é normal. Mas tudo, já fizeram pesquisa nas empresas, as melhores empresas são aquelas que reconhecem o valor do funcionário, não é a que paga melhor. Às vezes você não vai para o emprego recebendo mais, porque naquela outra empresa você tem uma perspectiva de crescer, se você é reconhecida, você se sente útil e ser mais feliz ali, não é por causa do dinheiro. Uma outra necessidade de todo ser humano, isso é todo ser humano, e para não dizer todos os seres vivos, ou pelo menos o reino animal. Sabe qual? A necessidade de ser livre. Por isso que você pode estar numa casa maravilhosa, igual a do Big Brother, só de você sentir que você está preso, você surta.
Você pode ter tudo do bom e do melhor ali dentro. Se você sentir que está preso, você vai ser infeliz. É uma necessidade de todo ser humano, é a liberdade de ir e vir. Por isso que a ditadura em nenhum país do mundo deu certo. Nenhum país do mundo deu certo. Porque é uma necessidade do ser humano ser livre. Eu assisti um filme uma vez, que foi o pior filme que eu assisti da minha vida, e ao mesmo tempo o melhor filme. Como é que chama, gente? Pasolini. O filme chama Sador 120 Dias de Gomorra. Tem uns 30 anos atrás. Foi eu e minha namorada assistir esse filme. Eu nunca vi um filme tão ruim. Toda hora eu levantava alguém e ia embora. No final ficou só eu e minha namorada doida para ir embora. O Cláudio estava querendo assistir. Mas por quê? Porque eu estava tendo um olhar, eu não era nem psicólogo, mas já estava olhando como psicólogo. Então eu tinha vocação para ser psicólogo mesmo, né? O filme mostra exatamente isso. Conta a história de 14 jovens, 7 homens e 7 mulheres, que estavam... Alguém já assistiu esse filme? Eles estavam perdidos na mata. Aí eles encontram um castelo. Eles vão pedir socorro a esse castelo. Aí quando eles encontram esse castelo tem o rei, os súditos e tem os conselheiros. E o que esses reis fizeram? Escravizam esses 14 jovens com um regulamento extremamente rígido que os jovens tinham que cumprir. Um desses regulamentos era não ter nenhum tipo de aproximação afetiva e sexual. O filme tem torturas horrorosas desses reis punindo esses jovens. Eu me lembro de uma cena que eu nunca esqueci, fiquei traumatizado nessas cenas que o povo levantava, né? De uma mulher que foi pega beijando o rapaz. A tortura dela, eles colocaram ela nua, acenderam uma vela, amarraram a mulher, as mãos da mulher, e chegou no seio, com a vela acesa, queimando o seio da mulher. Nessa hora as mulheres todas levantavam, né? Minha namorada também tentou levantar, Senhor, não, porque você não está entendendo o que é o filme. Tem uma hora um banquete de fezes. Nessa hora ela levantou, mas quase todo mundo levantou, né? Com gente fazendo vômito. E eu segurando lá, não, isso tem um sentido. Eu estou encontrando um sentido para isso, deve ter algum sentido lá no final. E no final, gente, do filme, depois de muita tortura, né? A minha namorada, ela me amava demais, para aguentar ficar comigo lá. Desculpa. Ela, no final do filme, sabe como é que o filme termina? Apesar de toda essa repressão, o filme termina com o casal tendo relação sexual, escondido. O que o Pasolini estava querendo dizer? Era um filme que estava criticando o fascismo, Mussolini, e mostrando através da arte que não adianta reprimir o ser humano, que o sonho de liberdade é muito maior do que qualquer tipo de repressão. Vocês entenderam? Ser livre. Por isso que na nossa história milhares de jovens morreram para a gente ter o direito de votar. Milhares de pais de famílias morreram para a gente ter o direito de votar. E eu fico muito triste de ver um brasileiro. Oi? Eu fico muito triste de ver os brasileiros com muito orgulho falando: não vou votar em ninguém, eu quero a ditadura. É
É os militares que vão resolver. Me fala em qual lugar do mundo que os militares resolveram os problemas da nação. Não existe. Não vai ser no Brasil. No Brasil nós já tentamos durante 30 anos e foi um desastre. Aliás, muitos problemas que nós temos hoje foram leis que foram feitas lá sem a imprensa, sem ninguém. Essas aposentadorias depois de 4 anos, foi tudo lá durante o regime militar, que não tinha ninguém fiscalizando, ninguém vendo nada, e que está aí perpetuando até hoje, né, porque nós não soubemos votar. Porque quando a democracia dá errado, todo mundo é responsável. Nós somos responsáveis, cada um com sua parcela de responsabilidade. Não adianta a gente ficar julgando a culpa nos outros, porque nós também somos responsáveis, porque nós participamos, né, com voto, ou nós não participamos da vida política do nosso Brasil. Nós estamos mais preocupados com a seleção brasileira, nós estamos mais preocupados com a novela das 9, né? Nós estamos mais preocupados com as fofocas que tem aí na televisão, e não preocupamos com a vida política do nosso país. Então, ser livre, tem um filme maravilhoso que chama Um Sonho de Liberdade. Alguém já assistiu? Assistiu? Ali a gente vê com uma clareza enorme, né? O cara está preso injustamente, mas o espírito dele não estava preso. Nelson Mandela ficou preso mais de 30 anos, mas o espírito dele não estava preso. Lá dentro ele escreveu não sei quantos livros, nos leu não sei quantos livros. As ideias dele estavam soltas no país. Depois de 30 anos ele saiu e foi eleito presidente. Então a necessidade de ser livre. E quando nós começamos a querer controlar o nosso dependente, a nossa loucura de codependente, que nós ligamos 20 vezes para o celular dele, que nós pegamos o carro, saímos igual maluca procurando ele em Belo Horizonte, uma cidade de 3 milhões de habitantes, mas que doideira nossa. E nós achamos que ele que está com problema. Nós pegamos o carro 3 horas da manhã e vamos andando no bairro inteiro procurando o bonitão, imaginando onde é que ele esteja. Liga para os colegas todos, liga para a mãe dos colegas e fica aquele negócio. Nós estamos tirando o direito dele ter a liberdade e sofrer as consequências dos atos dele. Então toda vez que o seu filho bate o carro, que você vai lá e conserta, você está tirando o direito dele de sofrer as consequências. Quem não assistiu minha palestra sobre o poder das consequências, que eu dei aqui, vai lá no meu canal do YouTube, Criar-te Vida, o canal da sobriedade, tem essa palestra gravada lá, que quando você não deixa seu filho sofrer as consequências dos atos dele, você está tirando a liberdade dele, você está escravizando o seu filho, numa condição que ele tem 1,85 m de altura e continua sendo seu bebê, continua sendo seu menino. Vocês estão entendendo onde é que eu estou querendo chegar com vocês? Não dá para você colocar seu filho mais no colo e dar o peito para ele mamar. Seu filho cresceu. Seu marido não é seu bebê, porque tem esposa que trata o marido como se ele fosse o filhinho mais velho dela. E você sabe o que acontece quando a mulher faz isso? Sabe o que acontece? Na maioria das vezes acontece a traição. Porque quando você começa a tratar seu marido como seu menino, tem esposa que acha que ser boa esposa é separar a cuequinha dele, a meia dele na cama,
a calça que ele vai vestir para vir no Caná, a camisa que vai vestir. E o homem é da nossa natureza, nós somos muito acomodados. Põe comida no prato para ele. Quando a esposa começa a entrar nisso, ela começa a acontecer um punhado de coisa. Ela começa a ter problema com a sogra. Por que as esposas têm muito problema com a sogra? Você sabe por quê? Porque ela entrou no lugar da mãe adotiva do maridão. A codependente tratando do dependente. Aí o homem que não está sendo tratado como homem começa a olhar a esposa como? Mamãe. Chega um ponto que eu já vi casais que o marido chama a esposa de mãe e a esposa chama o marido de pai. Eu acho que tem muito esquisito, sabe? Não entra bem na minha orelha isso, não. Não sei se é preconceito, mas os papéis estão misturados. Aí o que acontece? O homem começa a olhar para a esposa como se ela fosse a mãe. E aí ele perde o interesse sexual por ela. Porque o incesto é proibido. Aí ele vai começar a olhar o quê? A mulher que está lá fora. Para ele se sentir homem, ele começa a olhar uma mulher que vai olhar para ele como homem. E não como esposa. Vocês estão acompanhando? É viagem psicóloga. Tem sentido, tem? Tem sentido, tem? Então, mulher codependente, no meu consultório é muito comum, né? As mães chegam lá assim: ah, Cláudio, isso é coisa de mãe. Eu acrescento, de mãe codependente. Mãe latino-americana. Porque na Europa não é assim. Nos Estados Unidos não é assim. Não sei se você sabe, a mãe lá nos Estados Unidos, no Japão, né, na Europa, quando o filho começa a completar 18 anos, e aí, meu filho? Você já arrumou algum lugar para você ficar? Os pais põem o filho para correr. Você sabia o que é assim? É nós que ficamos nessa galinha choca, né? E na natureza também é assim, gente. Olha a galinha. Eu tenho um vídeo que chama Aprendendo com as Galinhas. Um dia você pega uma galinha com os seus pintinhos e acompanha ela criando esses pintinhos. Enquanto os pintinhos são pequenos, a galinha choca dá vida pelos pintinhos. Se um gavião vier, ela avança no gavião. Se a cobra vier, ela avança para proteger sua cria. Só que quando o pintinho começa a crescer, criar pena, aprende a ciscar e comer minhoca, o pintinho vai querer dormir debaixo dela. Sabe o que ela faz? Ela sobe no puleiro. Ela não deixa o pintinho dormir debaixo dela. Ela sobe no puleiro para ensinar os pintinhos a ir atrás dela. Aí eu brinco, né, que no ser humano tem muita galinha choca aí que está pondo seu galo de 1,80 m de altura debaixo dela, com aquelas esporas bem grandes, aquelas cristas bem grandes. Vem cá, meu menino, vem cá que eu esquentei comidinha para você. Tem mãe que fica até 3 horas da manhã esperando o filho para esquentar comida para ele. Vocês acham que eu estou exagerando? E é pior, que ela tem certeza absoluta que isso é ser uma boa mãe. Infantilizando seu filho. Isso acontece por causa das suas carências. Você quer que seus filhos... Eu tinha uma paciente no meu consultório, que eu cheguei a falar com ela: você está passando a hora de adotar um menino para você cuidar, um bebê. Porque o que você tem já não é bebê mais. O problema está muito mais em você do que no seu filho. Então, dê liberdade. E o dependente de droga, gente, eu dava muito esquisito sobre o dependente de droga. Enquanto você ficar correndo atrás dele, ele vai continuar aprontando com você. Vocês entenderam isso? Quem tem que correr é ele que
que tem que correr atrás de você, não é você que tem que ficar correndo atrás dele, não. Quando você conseguir fazer isso, e para isso você precisa se tratar, nos grupos, no psicólogo, na igreja, na literatura, porque você não forma nenhuma profissional dentro da faculdade. Você não forma um médico dentro da faculdade, você não forma um psicólogo dentro da faculdade, você não forma um professor dentro da faculdade. Onde é que você forma um profissional? Sabe aonde? Oi? Na vida. Não, mas antes da prática, você se forma dos livros. O professor só fala assim, ó, primeiro dia de aula, cronograma de atividades do semestre. No primeiro semestre nós vamos estudar esse livro, esse texto. Não é isso que eles fazem? Então você não forma, não é dentro da sala de aula, não. Você forma é quando você está estudando. E depois você vai pôr em prática aquilo tudo que você estudou. Então, se você quer ficar sóbria, comece a estudar a sobriedade. Comece a estudar a codependência. Comece a estudar a dependência, porque quando você for conversar com seu filho, você tem condições de conversar com ele de igual para igual. Você tem argumentos. Se você não sabe nada, como é que você vai conversar com ele? Se seu filho chegar para você, mas não é possível que você não sabe que maconha é natural, que não faz mal. Você vai olhar para ele, ah, é? Não sabe nada. Porque, por exemplo, esse livro aqui, ele tem quase 100 páginas. Para você aprender todo aquele conteúdo ali, só daquele livro, você vai ter que ficar 28 anos nas reuniões do canal. Fazer o quê? Aprender o que está naquele livro ali, só nas reuniões. E ali não tem tudo que eu aprendi, tem só uma parte. Inclusive eu estou lançando meu segundo livro, que é Preparando Seus Filhos para a Vida, que é aquela coluna do meu jornal. Estou escrevendo para os pais, fazendo a prevenção. Então nós temos que correr atrás de informação. Graças a Deus que hoje tem muita coisa boa para a gente estudar. A gente acha que está fazendo muito vindo só nas reuniões do canal. Depois que você sai daqui, quanto tempo que você está disponibilizando para estudar essa doença que está destruindo sua família, que está destruindo você? Quanto tempo que você fica na televisão assistindo Faustão, assistindo futebol? E quanto tempo você fica lá no canal do YouTube do Cláudio ou de qualquer outro profissional que atua nessa área? Quantas vezes você acessou o site do Alanon, do Naranon, do Amor Exigente? Quantas vezes? O que você está fazendo com essa doença? Porque não adianta nada colocar o dependente lá na fazenda. Não adianta ser em parte. Mas se a família não se tratar, nós vamos ser facilitadores para eles terem recaídas. Vocês entenderam? Entenderam? Bom, infelizmente nosso tempo acabou. Lembrando, se alguém quiser pegar o cartão comigo, meu consultório aqui perto, na Barão Homem de Melo, pode estar ligando lá, conversar. Às vezes não dá para falar comigo, mas se vocês conversam com minha secretária, ela vai dar todas as informações. Não esqueça de pegar o jornal, certo? E, se você tiver interesse, pode estar adquirindo um livro comigo, ou então com o seu Firmino lá. Tem os livros também do Padre Oswaldo. Vamos procurar se informar sobre essa doença, que é uma doença muito grave. Eu tenho certeza absoluta, não, absoluta não tem não, eu trabalhei para isto, para você ter aquela sensação que valeu a pena você ter vindo aqui hoje, e que quem perdeu foi quem não assentou nessas cadeiras vazias. Assim eu espero que eu tenha atingido meu objetivo. Eu agradeço a atenção de todos vocês, peço perdão se por algum momento eu ofendi alguém, não foi minha intenção. A minha intenção é ajudar
a vocês. A aliança clareou muita coisa para muita gente. Assim espero. Tá? Então pensa, lembra da escolha do pão. Pensa em você, em vez de você ficar o tempo inteiro falando só do dependente. Egoísmo seria se eu fosse lá na padaria, comprasse pão só para mim, não comprasse pão para minha esposa, para meus filhos, né? E você se vira, vocês vão lá e compram. Isso seria egoísmo da minha parte. Mas o colocar o pão em primeiro lugar não é. Aliás, isso é bíblico. Jesus ensinou isso para nós quando o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós esquecemos do timeiro. Fica amando, sabe, a menino. E nós? O que você tem feito por você? Vocês entenderam? Então vamos cuidar de nós, para a gente ter condições de cuidar não só do nosso filho, mas também de todos os outros que estão batendo na nossa porta. Isso. Ok? Então vamos ficar de pé. Muito obrigado. Daqui uns dias você já vai ter essa palestra lá no canal do YouTube. Vocês podem compartilhar, né, com seus familiares que não vieram aqui hoje. Quanto mais pessoas terem acesso a essas informações, melhor seria. Deixa eu desligar isso aqui, porque senão